boa noite. Vamos agora resolver a segunda parte do primeiro exercício. Nos pede para calcularmos a mediana de um vetor. Basicamente vamos ter que ordenar o nosso vetor. Se houver um número ímpar de elementos, a mediana corresponderá ao valor que ocupa a posição central. Numa distribuição com um número par de valores, a mediana corresponderá à média dos dois valores que ocupam a posição central. Ou seja, se tivermos um array com 3 elementos, a mediana vai ser o valor que tiver no meio, ou seja, a posição 1, o valor que tiver na posição 1. Se tivermos um vetor com 4 elementos, vamos ter que somar a posição 1 com a posição 2, dividir por 2 e temos aí a nossa mediana. Mas antes disso temos que, como diz aqui, uma distribuição ordenada, ou seja, vamos ter que ordenar o nosso vetor ou por ordem crescente ou decrescente, é indiferente. Se temos aqui uma das rotinas que nos é fornecida já no código, é o sorted copy, ou seja, o que nos vai fazer é passamos daqui um vetor, vamos lhe passar neste caso o vetor que estávamos a utilizar aqui no tester, este vetor. E o que aquela rotina nos vai fazer é ordenar isto por ordem crescente. Ou seja, temos este vetor, vai-nos ordenar ao contrário, o 2, o 3, aqui vai ficar o 5, aqui o 7 e aqui o 9. E pronto, é basicamente isso. Então vamos fazer, mais uma vez vamos utilizar um dos métodos que nos é fornecido no código, sorted copy. Target. Então vamos começar por ordenar aqui o nosso array. Então vamos dizer que um novo array ordenado é igual sorted copy do nosso array. O que esta rotina nos vai fazer é ordenar o nosso vetor e retorná-lo no novo vetor já ordenado. Vai ficar guardado nesta variável. De seguida, vamos fazer aqui duas condições. If array ordenado ponto length dividir por 2. Ou seja, se o resto da divisão do tamanho do nosso vetor por 2 for igual a 0, vamos fazer primeiro os ímpares. Se for diferente de 0, ou seja, é ímpar, então o que é que ele vai fazer? Vamos lhe dizer para array ordenado ponto length dividir por 2 e aqui é um return. Escrever isto numa variável para ser mais fácil de perceberem. Int posição vai ser igual sobre 2. Ou seja, vamos fazer o caso 3. Se nos é passado um vetor com tamanho 3 é dividir por 2, supostamente dá 1,5, mas como vamos guardar numa variável de tipo inteiro, ele só nos vai ficar com 1. Porque só as variáveis do tipo double e float é que aceitam números decimais, não é o caso. Ou seja, temos aqui a dizer que 3, neste caso 3 a dividir por 2 vai ser igual a 1. E então temos a posição central do nosso vetor. Então é isso que vamos retornar. Return array ordenado, e agora aqui entre parênteses curvos, posição, e temos o elemento central do nosso vetor. Esta parte está certa. Agora, se o array ordenado.length, se o resto da divisão do array ordenado.length por 2 for diferente de 0, então vai fazer isto, se não
seja um else, senão é porque vai ser par o tamanho. E aqui vamos dizer que int posição vai ser igual array ordenado ponto length dividir por 2. Seja, se tivermos um array com 4 elementos, o nosso array ordenado vai ser igual a 4. 4 a dividir por 2 dá 2. Ou seja, temos o elemento do meio da direita. Vamos ter 2 elementos, ou seja, no centro. Este aqui vai descer o da direita. E agora temos que somar este. Então, se quisermos agora apanhar o do lado esquerdo, fazemos aqui um menos 1. E temos os dois valores centrais do nosso vetor. Então é isso que vamos fazer aqui. Int soma vai ser igual a array ordenado o que é mais posição mais o outro elemento, mas agora o que está à esquerda será aqui, fazemos menos 1. E temos aqui a soma dos dois valores centrais do nosso vetor. E agora basta retornar isto, return soma dividir por 2, como nos dizia no enunciado. Sempre que temos um vetor em que o número de elementos é par, então vamos ter que somar as duas posições do meio. Esta aqui vai ser a do lado direito e esta a do lado esquerdo. Assim que temos a soma das duas, temos que dividir esse valor por 2, é o que estamos a fazer aqui. Se não, se for ímpar, temos que dividir o número de elementos por 2. Neste caso, mais uma vez, isto ia-nos devolver um valor decimal. Supondo que aqui o tamanho do array era 3, 3 a dividir por 2 ia-nos dar 1,5. Mas como isto é uma variável de tipo inteiro e não double ou float, não nos vai ser possível guardar o vírgula 5. Então a posição vai ficar com o valor de 1. E pronto, acho que está tudo a funcionar aqui. E é isso que vamos ver agora. Voltamos a vir aqui à nossa classe tester. Agora ele vai testar esta, ou seja, vamos querer chamar a rotina que acabámos de criar, chamava-se mediana, ou mediana em inglês. Temos de a passar novamente este vetor. O que ele nos vai fazer é ordenar primeiro, antes de fazer a verificação se tem número de elementos pares ou ímpares. Ou seja, este array, ao ser ordenado, vai ficar com 2, 3, 5, 7 e 9. A partir daí, ele vai fazer aquele if, verificar se o número de elementos é par ou ímpar. Neste caso vai ser ímpar. Ao estar ordenado, o 5 vai se manter no meio. Ou seja, vamos fazer 5 a dividir por 2, vai nos dar 2,5. Quando ele não guarda o vírgula 5, fica 2. Ao virmos à posição 2 do array, esta vai ser a 0, posição 0, esta é a posição 1, esta é a posição 2, esta é a posição 3, esta é a posição 4. Ou seja, se eu não estou em erro, neste caso a mediana vai ser o 5, mesmo com o array ordenado. O 5 mantém-se ali na posição central. E pronto, vamos correr isto agora a ver se está tudo a funcionar bem. Quando aparecer alguma coisa como a mediana dos elementos do vetor, é 5. Isto continua a dar erro aqui, porque ainda não temos todas as rotinas feitas. Ou seja, esta foi a rotina que fizemos há bocado, diz a média dos elementos do vetor é 5.2. E aqui está a mediana dos elementos do vetor é 5.0. E pronto, parece que está tudo a funcionar bem. Próximo vídeo vamos continuar a completar a nossa classe Static Utils. E agora, se não me engano, é o desvios. Vamos ver. Aqui está os desvios.
O que, portanto, neste caso, o que vamos ter que fazer é o quê? Como não nos é dito aqui a descrição, basicamente é o desvio de cada elemento do nosso vetor em relação à média. Ou seja, se a média é 5.2, imaginamos que temos um dos elementos do array é 9. 9 menos 5.2 vai nos dar 3.8. Ou seja, vai ser esse o valor que vai ocupar a posição do 9, onde estava o 9 neste vetor. Pronto. Já sabem, dúvidas que tenham podem mandar mensagem. Até ao próximo vídeo.